Bora lá, galera, vamos lá. Vamos dar prosseguimento aí, continuando. Falamos sobre, lá do início, vamos lá, falamos sobre noções de criminalística, a parte introdutória dos conceitos de criminalística, a diferença entre criminalística, criminologia e medicina legal. Falamos sobre o histórico da criminalística, falamos também sobre alguns conceitos doutrinários da própria criminalística, assim como princípios aplicáveis à criminalística, até falei o mnemônico doida, para a galera lembrar, né? Depois já partimos para a parte de provas, teoria geral das provas, prova pericial, que estudamos nas últimas duas aulas, e agora vamos para a prova testemunhal e confessional, ok? Então vamos lá, então. Vou compartilhar a tela aqui e vamos jogar para cima. Aqui, na verdade, já está bem adiantado. Falamos da cadeia de custódia, falamos do exame de corpo de delito, e agora sim a prova testemunhal. Vamos lá. Testemunha. Quem é testemunha? Testemunha é aquela que viu alguma coisa e vai lá na audiência, né, dizer o que viu. Essa testemunha, obviamente, tem várias classificações e ela tem algumas obrigações. A obrigação de falar e de falar a verdade ainda, tá? Então tá aqui, ó, compromisso de dizer a verdade. Deve ser pessoa física, capaz e imputável. Vamos destrinchar isso aqui. Pessoa física, que ela tem CPF, uma pessoa normal. Empresa não pode ser testemunha. Ela pode ser parte no processo, mas testemunha não. Ela tem que ser capaz, ou seja, a capacidade no direito civil ela é adquirida com 18 anos. Admite-se os relativamente incapazes? Admite os relativamente incapazes, que são os maiores de 16 anos. Okay? E os doentes mentais também, que têm uma capacidade relativa presumida já. Isso estuda lá no direito civil. E imputável? Imputável, senhores, é aquele que tem mais de 18 anos. Artigo 26 do Código Penal traz quem são os imputáveis. É aquele que eu posso imputar uma sanção penal. Quem tem mais de 18 anos e que tem discernimento dos fatos. Quem são os inimputáveis, que eu não posso imputar uma sanção penal? São os menores de 18 anos e os doentes mentais. Quem, de qualquer modo, né, não tem o completo discernimento do fato, ele é inimputável. Ou não consegue determinar de acordo com esse entendimento. Ele é inimputável. Então, quem é aqui testemunha é aquela que vai dizer a verdade, faz o compromisso de dizer a verdade sob pena de crime falso testemunho. Deve ser pessoa física, capaz, ou seja, mais de 18, e imputável. Então, além de ser maior de 18, tem que ser boa, tem que ter gozar de boa saúde mental. Todos os outros serão informantes. Show? Então, tá aqui as características da testemunha. Características da judicialidade. Testemunha é aquela que presta o seu depoimento perante o juiz, magistrado. E a pessoa que falou para um delegado de polícia? Essa pessoa ela não tem obrigação de dizer a verdade, ela não comete crime de falso testemunho, porque só comete crime de falso testemunho quem mente perante o juiz, magistrado. Ok. Oralidade, prevalece a palavra falada. Em regra, a pessoa tem que falar lá, beleza? Óbvio que ela pode consultar alguns apontamentos, se ela levar, e não se deve exigir da testemunha que decore os mínimos detalhes, servindo os apontamentos para reavivá-los, beleza? Reviver, relembrar aqueles apontamentos, né? Para isso que eles servem. Exceção, mudo, obviamente, o mudo não vai falar, e o surdo mudo também não. Então, não precisa ser um depoimento oral, ele pode fazer por escrito. E também nós temos a prerrogativa de algumas autoridades que não precisam fazer um depoimento oral também, pode prestar depoimento por escrito. Quem são essas autoridades? Vamos lá, presidente e vice-presidente da República, além dos presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do STF. Perceba que é a linha sucessória do presidente da República, para você lembrar. Se saiu o presidente da República, quem que assume? O vice-presidente. Saiu o vice, quem que assume? O presidente da Câmara dos Deputados primeiro, que é o representante do povo. Se saiu o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. Se saiu o presidente do Senado Federal, o presidente do STF. É a linha sucessória do presidente da República. Essas pessoas podem fazer o depoimento por escrito. Inclusive, um exemplo,
mais recente que nós tivemos foi do Jair Bolsonaro, quando foi fazer um depoimento, foi convocado para ser testemunha, se eu não estou enganado, no inquérito das fake news, aberto pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da violação às urnas eletrônicas, o presidente da República não precisou ir lá prestar o depoimento oral, não. Ele mandou por escrito. Está aqui a previsão no artigo 221, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Característica também da testemunha, objetividade. A testemunha deve declarar aquilo que apreciou, sem emitir opinião pessoal, tá? E sendo objetiva, sucinta. Não gostamos, não admite-se aquela testemunha seja muito concisa, que fica falando muito a respeito de determinado tema. É ser mais objetivo possível, beleza? Salvo, obviamente, quando a opinião pessoal dela não tem como separar da narrativa dos fatos. Outra característica, individualidade. A testemunha deve ser ouvida de forma individual, per si, sozinha, de forma separada, evitando que as testemunhas ainda não ouvidas tenham contato com o depoimento das outras. Retrospectividade. A testemunha vai narrar o que sabe sobre os fatos passados, que tem conhecimento, por isso é retrospectivo. Ela é pretérita, refere-se a acontecimentos passados para não se tornar mera especuladora. Não tem como eu testemunhar de alguma coisa no futuro, né? Ninguém tem como prever o futuro. Classificação de testemunhas, isso cai bastante. Testemunha numerária ou compromissada são aquelas que são computadas para a aferição do número máximo de testemunhas permitido, que obviamente vai depender do sistema processual, né? Se vai ser ali um procedimento, um processo ordinário, sumário, sumaríssimo, depende de cada um. E elas são arroladas pelas partes e prestam um compromisso legal de dizer a verdade. Extranumerárias, ou seja, fora do número, para fins de aferição do número máximo de testemunhas legalmente permitido. Então, essas aí não contam. É isso. São testemunhas extranumerárias, as ouvidas por iniciativa do juiz, que é também chamada testemunha da coroa, ok? Ou testemunha do rei. É uma testemunha ouvida por iniciativa do juiz. E as que não prestam compromisso de dizer a verdade, que foram arroladas pelas partes e que nada tem interesse na decisão da causa. Tá aqui, ó, inclusive as informantes ou não compromissadas. Informante são aquelas que vão lá prestar o depoimento, mas não têm obrigação de dizer a verdade, porque tem interesse, algum interesse com um fato, ou conhece, ou é amigo íntimo, ou é parente da parte. Pô, vem aqui comigo. Tem como eu exigir que se fale a verdade? Um pai que testemunhou, às vezes, seu filho cometeu algum crime? Não. Então eu vou ouvir ele, beleza, normalmente, mas sem esse compromisso de dizer a verdade. Ele vai ser ouvido não na condição de testemunha, mas sim na condição de informante. Assim como parentes, né, o cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ou que tem interesse em relação ao fato, e também são informantes aqueles inimputáveis ou incapazes no direito civil. Continuando aqui, onde nós paramos, a classificação, né, das testemunhas. Testemunha direta, também conhecida como visual, aquela que depõe sobre os fatos que presenciou ou visualizou. Indireta é que é chamada de testemunha auricular, que só ouviu falar sobre o fato, não presenciou diretamente o fato, mas ouviu falar sobre ele depois. Testemunha própria é aquela que depõe sobre o tema probando, ou seja, o tema que está sendo objeto da prova, acerca da imputação constante da peça acusatória. Testemunha imprópria, instrumentária ou fedatária, essa cai bastante, são aquelas que depõem sobre a regularidade de um fato processual e não sobre o crime objeto do processo. Um exemplo, a testemunha imprópria ou fedatária é aquela que vai falar se realmente viu o auto de prisão em flagrante, se realmente viu a prisão em flagrante do indivíduo. Não é se ele cometeu o crime, mas sim sobre um fato do processo. Tranquilo? Testemunha referida, aquela que foi referida por outra pessoa, sem novidade. Testemunha inócua, essa é boa. É que não sabe de nada, que não adiantou nada. Essa é a inócua, é a inútil, lembra do inútil, tá? Que nada souber de aproveitar a velocidade da causa. Testemunha de beatificação ou laudadores, são aquelas pessoas que prestam declarações sobre os antecedentes do infrator. Esse aqui é aquela velhinha fofoqueira da sua rua, que viu o senhor, a senhora crescer durante a sua vida
E aí ela vai falar sobre a sua conduta pessoal, os seus antecedentes. Essa é a testemunha de beatificação, tá? Testemunha anônima, ela que não tem identidade revelada, sem novidade. Ausente, não compareceu. Testemunha remota é aquela que prestou depoimento por vídeo chamada, videoconferência. E agora, depois da pandemia, virou quase regra essas testemunhas remotas. Testemunha vulnerável são aquelas que, em razão das condições físicas especiais, são mais facilmente intimidadas, tá? São crianças, pessoas com deficiência, enfermos ou idosos. Testemunha da coroa são os agentes infiltrados, também são testemunhas do juiz, tá? Tem previsão na Lei 2.850, que lei é essa? Lei de Organização Criminosa. Lei 11.343 de 2016, Lei de Drogas, e a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe a infiltração virtual de agentes aqui, ó, no ECA. E agora o pacote de crime na Lei 9.603 de 98, que é a Lei de Lavagem de Capitais, Lei de Lavagem de Dinheiro. Então, todas essas leis têm previsão da infiltração de agentes, que são chamadas testemunhas da coroa. Pega a visão. Excelente, excelente. Aqui, senhores, está falando, né? O Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha. Já até falei sobre isso aqui. Informantes não têm compromisso de dizer a verdade. Doentes mentais, menores de 14 anos, cônjuge, né, descendente. Também já falamos sobre isso. A testemunha não pode eximir da obrigação de depor. Então, ela é obrigada. E se ela não for, aí intima de novo. Ah, ela não foi. Aí, ó, pode cometer crime de desobediência. Ou ainda pode ser conduzida coercitivamente. Nos termos da DPF 444, a ação de descumprimento de preceito fundamental número 444, julgado pelo STF, a condição coercitiva só pode ser feita durante o processo, não pode ser feita durante o procedimento inquisitorial, que é o inquérito. Esse foi o tema da última prova discursiva para delegado de Polícia Civil de São Paulo 2021. Pega a visão. Vamos lá. Pode recusar fazê-lo como exceção, recusar a testemunhar o ascendente ou descendente, afim, linha reta, cônjuge, ainda que desquitado, irmão, pai, né? O CAD, mãe, filho adotivo, do acusado, do réu, não é da vítima, é do acusado, do réu, ok? Salvo quando for possível, por outro modo, obter ou integrar essa prova do fato ou circunstâncias. Então, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão do réu, do acusado, do criminoso, do péro, do marginal, como você preferir, ou do anjinho da lei, protegido, como você preferir, eles podem recusar a depor. Show? O dispositivo não se estende aos parentes da vítima, são só os parentes do acusado, tranquilo. E tem algumas pessoas que são proibidas de depor em razão da função, ministério, ofício ou profissão. Quem são esses? Os padres, porque tem a questão do sigilo, né? Psicólogos, médicos, advogados, tem a questão do código de ética desses profissionais. E eles devem guardar segredo em razão da ética profissional, salvo se desobrigadas pela parte interessada, salvo se a parte fala, não tem problema não, pode falar lá, pode testemunhar. E eles também quiserem dar o seu testemunho. Então, são isentos de testemunhar o CAD do acusado, salvo, quando não for possível, outro modo, identificar a prova. Eles não prestam compromisso de dizer a verdade, até porque são informantes. E são proibidos de testemunhar aquelas pessoas em razão da profissão. Padre, advogado, médico, etc. E esses aqui têm a obrigação de dizer a verdade. Eles são testemunhas. Show. Sensacional. Vamos lá. Esse aqui, já falando da classificação. Esses sistemas é interessante. Coloquei aqui, sistema adotado. Artigo 212 e 188. O sistema adotado para inquirição de testemunha é o cross-examination. Como assim? Nesse sistema, as perguntas são feitas diretamente às testemunhas pelas partes. Então, as partes perguntam para as testemunhas. Beleza. Sistema para inquirição do réu é o sistema presidencialista. Nesse sistema, as perguntas são feitas diretamente ao réu pelo juiz. Então, o juiz pergunta para o réu. Obviamente que nesse sistema cross-examination, o juiz também pode complementar a inquirição sobre os pontos não esclarecidos, sem problema nenhum. Está aí no artigo 212 e 188 do CPP.
Isso aqui também são as regras do Código de Processo Penal, condição coercitiva, já falei, né? A obrigação daquela pessoa ir lá depor, né? Quando foi intimada. Se a pessoa, testemunha faltosa, não está indo lá, ela pode responder por crime de desobediência, igual eu também já falei, e ainda pode pagar as custas da diligência, as custas do oficial de justiça, né? São caras, inclusive. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou velhice de comparecer para depor são inquiridas onde estiverem. Eu já vi casos do juiz indo na casa do velhinho lá para ouvir o velhinho na casa dele. Isso acontece muito, na verdade, em ações previdencialistas, né, da Previdência. Mas no processo penal também pode acontecer, tem previsão lá no artigo 220. Aqui algumas súmulas importantes, ó, 155, 273, 155 do STF, ó, relativa à nulidade de processo criminal por falta de intimação da expedição de precatório para inquirição de testemunha. O que é a carta precatória? É uma carta de intimação para uma pessoa que reside fora daquela comarca, fora daquela cidade. Já a carta rogatória é para eu intimar uma pessoa que mora fora do país. Carta rogatória é para fora do país, fora do território nacional, para o estrangeiro, ok? E ela deve ser traduzida, deve estar tanto na língua portuguesa como na língua estrangeira que for remetida, inglês, francês, enfim. E aí, a pessoa não for intimada para inquirição da testemunha, a nulidade é relativa. Por quê, pessoal? A gente chama do princípio da paz de nullité de sens grief. Paz de nullité de sens grief, que é adotado no processo penal. Só vai haver nulidade de algum ato se houver prova do prejuízo para o réu. Se não houver prova desse prejuízo para o réu, não há que se falar em nulidade. Princípio francês, paz de nullité de sens grief. Tranquilos? Então, aqui, 273 da STJ. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo de precado. Ele já vai ficar sabendo que tem um processo, então ele tem que olhar se tem audiência marcada ou não, tá? Cartas rogatórias, já falei, né? Uma para outro país, beleza? E na próxima aula, a gente vai dar continuidade e vai falar especificamente sobre as jurisprudências aplicáveis às provas, tá? Vamos falar da prova confessional também e prova documental. Fique comigo aí, pausa para tomar um cafezinho, tomar uma água. Vamos lá, vamos jogar para cima.